Boa noite, então, a todos. Sejam muito bem-vindos à reunião científica dessa noite do nosso Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Eu sou Maurício Sperandio, médico cardiologista e atual presidente de nosso DENCA. E começamos a noite já com uma excelente notícia. Em nosso último encontro, nós éramos chamados GENCA, de Grupo de Estudos. Mas com a atualização estatutária de nossas regionais da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nosso grupo foi elevado a status de departamento, fortalecendo ainda mais o nosso trabalho em nome do conhecimento, em nome do aprimoramento do médico cardiologista paranaense. Mas, infelizmente, também será a primeira reunião em que estaremos sem o nosso querido Dr. Evandro Kriegel, que partiu precocemente desse mundo há cerca de um mês. O Evandro foi até então o nosso diretor administrativo e nos ajudou a criar esse movimento onde nos encontramos. Onde quer que esteja, nosso amigo tem nossa gratidão, nossa alegria, deixando saudades a muitos que aqui estão hoje. Mas, dando procedimento então ao nosso encontro, terei a honra de moderar o evento de hoje. Todos sabemos da urgência em resgatar a excelência do atendimento médico, sejam nos consultórios, seja nos hospitais, porque a medicina tem se deparado com dilemas éticos e financeiros crescentes, decorrentes da constante elevação de custos tecnológicos e operacionais. Tendo em vista a calamidade que nos espera nas próximas décadas, com o aumento da prevalência de doenças cardiovasculares e oncológicas, é fundamental encontrarmos uma maneira de nos precavermos e nos prepararmos diante dessa perspectiva. É por isso que o DENCA Paraná tem a alegria de receber o Dr. Luiz Henrique Furlan para tratar do tema extremamente prático, medicina baseada em valor. Será o futuro dos cuidados em saúde? O Dr. Luiz é médico cardiologista formado pela Universidade Federal do Paraná, especialista em saúde coletiva com concentração em saúde da família, também pela UFPR, mestre em medicina interna, ainda também pela UFPR, além de deter MBA de gestão em saúde pela FAI e ser médico da área de avaliação de tecnologias em valor em saúde da Unimed Paraná. O Luiz nos trará seus conhecimentos por cerca de 30 a 40 minutos, após o que receberemos o Dr. Antônio Carvalho Leme Neto, também médico cardiologista, nosso novo diretor administrativo. O Antônio abrirá um debate trazendo a correlação entre medicina baseada em valor e a abordagem da religiosidade e espiritualidade dos pacientes cardiológicos. Se você está nos assistindo mais tarde pelo YouTube e tem interesse em participar, entre em contato através de nosso perfil enviando uma mensagem ou um e-mail para o contato disponibilizado na bio do canal. Muito obrigado por estarem conosco e disponibilizarem seu tempo, sua expertise, Luiz e Antônio. Passo a palavra a você, Furlan, esteja à vontade. Muito boa noite a todos. Quero agradecer o honroso convite, do Sperandio, do Antônio, de todo o DENCA para participar, E recentemente fui incluído no grupo do WhatsApp, então quero manifestar aqui minha alegria e dizer que é um tema que, para nós, a questão da espiritualidade e saúde é um tema bastante importante para nós também, fazer o nosso voto de pesar e manifestar as melhores energias e vibrações para o nosso amigo Evandro Kriegel, Nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto no Santa Cruz, ele, o Antônio Leme, por vários anos, então era uma pessoa que a gente realmente tem uma autoestima e consideração e estamos pedindo a Deus que o acolha, e traga conforto para ele e família. Bom, então, eu vou apresentar aqui aspectos conceituais e depois, na sequência, a gente abre para a discussão, conforme o Sperandio já propôs. Quando a gente fala de medicina baseada em valor, o termo, tem vários termos, medicina baseada em valor, gestão baseada em valor, cuidado em saúde baseado em valor, mas tudo isso veio lá de uma iniciativa do Michael Porter e da Elizabeth Teisberg, da Universidade de Harvard, e o termo cunhado em inglês é o Value-Based Healthcare, que é o cuidado em saúde baseado em valor. E quando a gente está falando em valor aqui, a gente está falando exatamente em desfechos relevantes para o paciente. Nós estamos falando em centralidade do cuidado no paciente. Quando a gente fala em valor, nós estamos falando aqui numa equação que é
quais são os desfechos clínicos importantes que a gente entrega para o paciente com a nossa intervenção, seja diagnóstica, seja terapêutica, e também a experiência do paciente com esse cuidado recebido. Tudo isso levando em consideração uma equação aqui de custo, tá? Então, na verdade, é uma análise de eficiência, né, onde a gente tem aqui no numerador os desfechos clínicos, que são os desfechos clínicos importantes para o paciente, dividido pelo custo do ciclo do cuidado, né? Eu falo ciclo do cuidado porque mais para frente a gente vai detalhar um pouco melhor isso. Quando a gente pensa em uma linha de cuidado, por exemplo, insuficiência cardíaca, quais são as características de um paciente com insuficiência cardíaca, o que ele vai precisar do ponto de vista de manejo clínico e como esse paciente evolui. Então, a partir de uma diretriz clínica, a gente estabelece uma linha de cuidado desse paciente, né? E também se estima o custo que a gente vai ter com essa linha de cuidado. Então, tem dois desfechos que, quando a gente discute desfecho com os pacientes, com os colegas, né? Tem os desfechos mais importantes da vida é viver mais e viver com qualidade, né? Quer dizer, também não adianta a gente viver mais e viver sem qualidade. Então, ter mais qualidade de vida e ter mais sobrevida é o que a gente busca, seja nas intervenções, ou seja até para nós mesmos, né? E esse conceito do valor em saúde ele tá ancorado num outro conceito do Triple M, que é um conceito desenvolvido lá pelo Instituto de Cuidado e Saúde, né, o IHI dos Estados Unidos, já de 2008, e o objetivo desse conceito é orientar os sistemas de saúde para melhorar simultaneamente 3 dimensões fundamentais da assistência, que é melhorar a saúde da população que a gente cuida, melhorar a experiência do paciente e reduzir o custo per capita, até porque o Esperandil já comentou, né, um dos desafios nossos hoje, do ponto de vista de gestão, é a questão do custo, né, que sobe de maneira progressiva em função do envelhecimento populacional, em função da incorporação de novas tecnologias, e isso é uma tendência mundial, né, a questão dos custos em saúde, do aumento do custo, é uma tendência mundial. Tem até um conceito que fala do inflação médica, né, enquanto a inflação econômica gira, a inflação oficial do INPC está girando em torno de 5% ao ano, 4,5%, 5%, a inflação médica, chamada variação dos custos em saúde, ele pode ser o dobro ou até 4 vezes mais o custo da inflação econômica. Então, imagine para quem, eu vou falar um pouco da perspectiva que trabalha no sistema Unimed, na Unimed do Paraná, né? Falando da perspectiva da operadora. Então, os custos são crescentes. Inflação econômica deu 5% ao ano e o custo assistencial aumenta 12% ao ano. Como é que a gente repassa isso para a sociedade do ponto de vista de custo, né? Aí o que acaba acontecendo é, se a gente quer repassar esses 12%, a população que paga o plano de saúde às vezes não consegue custear o plano de saúde, né? E esse é um problema do ponto de vista de acesso. Eu sempre exemplifico, tem um casal de pacientes que chegaram aos seus 65 anos e o casal gastava R$3.000 de plano de saúde, 1.500 de cada um, e chegou no momento que eles mais precisavam da vida do plano de saúde, eles não conseguiam pagar porque não cabia na aposentadoria deles, né? Então, fazer gestão em saúde e buscar entregar um cuidado que seja suportável pela sociedade é importante até do ponto de vista de acesso e de equidade em saúde, né? Por isso a nossa preocupação com esse tema. Então, o modelo que nós temos hoje, que é um modelo tradicional, onde foi estruturado o sistema de saúde, é um modelo do fee-for-service, que é um modelo de pagamento baseado em serviço. Então, quanto mais consulta eu fizer, mais procedimentos, exames, mais cirurgias, mais eu ganho, né? E isso, o fee-for-service tem muitos estudos, e está muito bem documentado, que ele está associado a excesso de utilização, porque se eu quero ganhar em volume, o que eu vou fazendo? Vou aumentando o número de consultas, vou reduzindo o tempo de consulta, vou realizando mais exames complementares, enfim. Então, há uma tendência, quando a gente remunera por volume, de ter um excesso de utilização. E isso vem sendo estudado, né, e essa é uma estatística americana, mas isso não difere aqui no Brasil, em outros locais do mundo, se estima que até 25%, 30% do que a gente gasta em saúde pode estar associado a desperdício, né, e isso é um grande problema que a gente tem que resolver. Então, lá nos Estados Unidos, eles estimam que Estados Unidos é o país que mais gasta em saúde no mundo, né? Eles gastam 14% do PIB, que é da maior economia mundial, então eles gastam muito. O sistema de saúde americano é um sistema muito caro.
Então, se estima que lá nos Estados Unidos são 760 a 900 bilhões de dólares por ano associados a desperdício. E quando a gente vai olhar quais são os desperdícios, mas que desperdício é esse? Quais são? Procedimentos desnecessários, internações evitáveis, né? Aquele paciente que poderia ter sido tratado ambulatorialmente, mas às vezes vai nos dar muito trabalho, acaba indo para o hospital, ou tem uma condição clínica que poderia ser tratado ambulatorialmente, mas acaba indo para o hospital. Erros médicos e eventos adversos, né? A gente sabe que em um ambiente, por exemplo, de terapia intensiva, até 10% dos pacientes internados pode sofrer algum evento adverso, como pneumonia associada à ventilação mecânica, escara de decúbito, né, evento adverso associado a catéter, que é uma coisa muito comum, flebite, trombose de catéter. E então, falta de coordenação de cuidado é um outro ponto de desperdício, porque como a gente não tem um sistema integrado de informação, e isso vem sendo, isso vem mudando ao longo do tempo, com o uso de tecnologias, de inteligência artificial, o cuidado muitas vezes é um cuidado fragmentado, cada um olha o seu pedaço, e o paciente, por vezes, ele não tem alguém que faça essa navegação pelo sistema de saúde ou coordenação de cuidado. Quem faz muito bem esse papel são os médicos da atenção primária, os médicos que trabalham no nível primário, porque ele cuida do paciente, ele encaminha para os especialistas focais no momento que ele precisa de uma atenção especializada, mas tem sempre um médico que é a referência desse paciente. Então, esse processo de coordenação do cuidado é um processo muito importante para reduzir a fragmentação do modelo que a gente tem com vários especialistas, né? E a falta de foco em desfechos. Então, quando a gente vai olhar qual é a proporção de cada um dessas fontes de desperdício, a gente vê que a questão de procedimentos desnecessários, seja diagnóstico, ou seja terapêutico, é o que mais predomina aqui em termos de frequência, né? Seguido depois por internações evitáveis, eventos adversos, erro médico, né? Porque o erro não é só médico, também os outros profissionais também podem errar, um erro de medicação pode ser um evento associado à enfermagem, assim por diante, né? Então, do ponto de vista de conexão estratégica, né? Eu quis trazer essa tela mostrando que o VBHC, né, que é a medicina baseada em valor, conversa muito com o Choosing Wisely, que é uma iniciativa já da Sociedade de Especialidades Americana, e tem também o capítulo aqui no Brasil do Choosing Wisely, que é coordenado pelo colega, o cardiologista lá da Bahia, Luiz Correia, né? E o VBHC, ele tem como valor, né, o nosso conceito de valor é desfechos relevantes sobre o custo da assistência prestada. O foco que realmente importa é o foco para o paciente. O Choosing Wisely, que é essa iniciativa, tem como objetivo evitar os procedimentos, exames desnecessários. E também trabalha muito com fundamentação científica, baseada em evidências, né? Então, há um campo comum aí entre o VBHC, o Choosing Wisely, e também a espiritualidade em saúde, conforme a gente vai discutir na sequência, né? Então, a gente preza pela redução de desperdício, por entender que esse recurso é escasso e finito, né? E se a gente desperdiçar, vai faltar no momento que a gente precisa necessariamente. A decisão precisa ser compartilhada entre nós, os pacientes, isso está cada vez mais claro, e o cuidado tem que ser centrado no paciente na perspectiva de pertinência do cuidado em saúde, né? O uso da tecnologia ou do recurso em saúde tem que ser adequado, necessário e justificado, né? E o que a gente entende como pertinência de cuidado? É oferecer ao paciente o cuidado certo, né? Para o paciente certo, no momento certo, evitando tanto excesso de intervenção quanto falta de intervenção, subtratamento, né? Então, pertinência do cuidado se aquele paciente tem uma condição grave, naquele momento precisa de uma hospitalização, hospitalizá-lo. Resolveu a questão aguda, estabilizou, esse paciente volta a nível ambulatorial, né? Se ele precisa de um especialista focal, ele vai, mas ele retorna e tem que ter um médico de referência para fazer essa coordenação do cuidado. E aí, trazendo como exemplo, né, a questão do excesso de intervenção, eu trouxe aqui o estudo Isquemia, né, poderia citar também o estudo Courage, né, que comparou nos pacientes com angina estável, o tratamento percutâneo associado ao tratamento medicamentoso otimizado versus o tratamento somente clínico otimizado, né? E a gente viu que não houve diferença em termos de infarto, expectativa de vida, sobrevida. E o estudo Isquemia, ele vai além, né? Além de olhar os pacientes com angina estável, ele olha os pacientes com angina estável e isquemia moderada severa.
E de 5.170 pacientes, foi 2.500 para cada grupo, um foi para a estratégia invasiva e outro para a estratégia conservadora, e um follow-up de 3 anos, e ao final a gente vê que o desfecho composto primário de morte cardiovascular, infarto, hospitalização, angina instável, insuficiência cardíaca ou parada cardíaca ressuscitada, não teve diferença entre o grupo do tratamento invasivo ou tratamento conservador, um hazard ratio de 0,93, um intervalo de confiança aqui incluindo a nulidade, ou seja, as duas curvas se sobrepõem em relação ao desfecho primário. E em relação ao desfecho morte por qualquer causa, né, a gente vê que as duas linhas, tanto do tratamento invasivo quanto da estratégia conservadora, as duas linhas se sobrepõem. E esse aqui é um dos desfechos mais importantes, né, que é mortalidade por todas as causas. Não há diferença também entre uma intervenção, né, entre a estratégia invasiva ou o tratamento conservador para pacientes com angina estável. E aqui tem uma outra publicação do JAMA, já um pouco mais antiga, mas que demonstra bem a questão do uso apropriado, né, da angioplastia coronária percutânea. É um estudo multicêntrico feito na base de dados de registro de angioplastias lá dos Estados Unidos, onde eles avaliaram um total de 500 mil angioplastias. Dessas 500 mil angioplastias, 355 mil foram realizadas no contexto da emergência, nos pacientes que receberam uma angioplastia por uma angina instável, um infarto agudo, né? E no cenário da urgência, no cenário agudo, das 355 mil angioplastias, 350 mil foram avaliadas como apropriadas, 1.000 como incertas e 3.890 como inapropriadas, o que representa aqui um total de 1% em relação ao total de 355 mil. Então, tem aqui uma taxa de inapropriação de 1%, que é algo tolerável, né? Agora, no cenário não agudo, nos pacientes com quadro estável, com angina estável, foram 144 mil angioplastias. Dessas, metade, 72 mil, foram consideradas apropriadas, 54 mil consideradas incertas e quase 12% consideradas inapropriadas. Então, aqui, só para exemplificar a questão do desperdício ou de um uso inadequado, né? E, do ponto de vista de princípios da medicina baseada em valor, ou da gestão baseada em valor, a gente tem esses princípios aqui, e outros que eu vou comentar na sequência, né? Que, normalmente, quando a gente pensa em prestar um cuidado baseado em valor, a gente organiza por condição clínica. Então, uma linha de cuidado para o infarto, uma linha de cuidado para a hipertensão, uma linha de cuidado para a insuficiência cardíaca, uma linha de cuidado para a fibrilação atrial. Então, a gente pensa na condição clínica, que é o que as nossas diretrizes da Sociedade de Especialidade já contemplam, né? Mas, além de pensar no manejo diagnóstico terapêutico, a gente pensa também em quais são os desfechos relevantes por linha de cuidado que a gente quer atingir. Por exemplo, na insuficiência cardíaca, sem sombra de dúvida, é melhorar a capacidade funcional do nosso paciente, é reduzir a taxa de hospitalização, ou pelo menos reduzir a permanência hospitalar, é aumentar a sobrevida desse paciente, é melhorar a qualidade de vida dele, na medida que a gente melhora a capacidade funcional. Então, para cada doença, ou para cada condição clínica, a gente vai ter desfechos que são clinicamente relevantes, e também custos associados, né? E, além disso, além de estabelecer os desfechos importantes e mensurar esses desfechos de experiência do paciente, naturalmente, há uma recompensa, né, para a equipe, para os profissionais envolvidos, né? Então, essa aqui é a lógica. A gente reduz o desperdício e aloca aquele recurso de desperdício em melhora de remuneração para os profissionais da saúde. Pensa na coordenação do cuidado, né, ao longo do cuidado. É fundamental termos ferramenta de tecnologia de informação para poder fazer isso, porque a gente vai precisar de interoperabilidade para coletar desfecho clínico, nós vamos precisar de coleta de desfecho clínico, muitas vezes envolve um contato com o paciente para saber se ele está melhor, se a sua capacidade funcional melhorou, né? E com isso a gente vai expandindo os serviços de excelência. À medida que a gente vai mensurando a entrega de desfecho, a gente consegue identificar aqueles serviços que entregam o cuidado de forma, entrega com excelência esse cuidado, né? Então, quando a gente fala de gestão baseada em valor, ou medicina baseada em valor, o foco do cuidado é o valor entregue para o paciente. Não é meramente uma questão de redução de custo,
É o melhor cuidado, um cuidado pertinente para o paciente a um custo que a sociedade possa financiar, né? O cuidado deve ser baseado em resultado, né? O cuidado também deve ser centrado nas condições durante todo o ciclo. Eu não estou pensando só no atendimento pontual, mas eu estou pensando no ciclo de cuidado que aquele paciente com insuficiência cardíaca vai demandar ao longo de um determinado período de tempo, né? E um outro conceito importante é isso, ó, o atendimento de alta qualidade, ele tende a ser menos dispendioso, porque se eu entrego o cuidado pertinente para esse paciente, né, eu evito subtratamento ou eu evito excesso de tratamento, e esse paciente vai ter a resposta que a gente espera que tenha, conforme o que a gente vê na literatura, né? Então, isso seria menos dispendioso. E o valor, ele é gerado pela experiência, escala e aprendizagem do prestador com a doença ou com a condição médica em questão, né? Então, claro, determinados procedimentos dependem muito de curva de aprendizagem, né? Seja nossa do ponto de vista de manejo de um paciente com uma condição cardiológica, ou seja, no caso de um procedimento cirúrgico, de uma TAV, né? Eu tive uma experiência muito grata, recentemente, encaminhei uma paciente para TAV, com todo o critério, a paciente já tinha sido operada, alto risco cirúrgico, 77 anos, ela realizou uma TAV na terça-feira, na sexta-feira ela estava de volta no meu consultório, andando e sorrindo, né? Quer dizer, isso é valor entregue ao paciente, né, por conta de uma equipe altamente eficiente que entrega resultado, né, que já superou curva de aprendizagem. Então, é disso que a gente está falando. E as inovações que aumentam o valor do paciente, elas têm que ser altamente recompensadas. Então, por que a gente está discutindo aqui desperdício? Porque a lógica é reduzir desperdício e alocar isso na remuneração dos profissionais, né? E aqui eu trago alguns exemplos práticos, né? Já que o nosso enfoque é prático, né? Eu trago alguns exemplos aqui lá da Sutter Health, dos Estados Unidos, em que eles, é uma clínica virtual de cuidados ambulatoriais que demonstrou uma redução de 75% nas hospitalizações relacionadas à doença cardíaca. Então, através de telemonitoramento, contato com esse paciente para melhora da adesão terapêutica, houve uma redução de 75% de hospitalização. E também um aumento de 39% dos pacientes que atingiram as metas terapêuticas estabelecidas pelas diretrizes clínicas. Então, se a gente estrutura a linha de cuidado, estabelece o cuidado baseado em evidência que aquela linha de cuidado merece, estabelece indicadores, mensura e acompanha, a gente tem esse tipo de resultado aqui que é altamente valoroso, né? Porque a gente está falando aqui de uma redução de 44% de readmissões em pacientes com insuficiência cardíaca, né? A literatura tem outros exemplos, né? Não só dentro da lógica do valor em saúde, mas a gente sabe que um paciente que é crônico, ele tende a falhar suas medicações, a não aderir. A gente sabe que dos pacientes hipertensos, somente 30% dos hipertensos estão dentro da meta, o restante não toma, não adere adequadamente, não usa corretamente o antihipertensivo. Então, à medida que a gente usa tecnologia, monitora, estabelece indicadores e cuida desses pacientes, a gente tem resultados bastante interessantes do ponto de vista de redução de internações desnecessárias. E aqui eu trago essa referência, que é o ISHON, que é um consórcio, um International Consortium de desfechos clínicos, Outcomes Measure. Tá? O ISHON é uma iniciativa também criada pelo grupo lá do Michael Porter, que desenvolveu esse conceito em 2006, 2007, e eles, no site do ISHON, que é esse site aqui, é possível encontrar standard sets, que são medidas de desfechos para condições cardiológicas, né? Então, eles têm lá para fibrilação atrial, para hipertensão, para insuficiência cardíaca. E eu trouxe aqui como exemplo, né? Porque a gente está falando, olha, o que é valor em saúde? Eu preciso estabelecer a linha de cuidado, eu preciso estabelecer uma diretriz de cuidado baseada na melhor evidência científica, respeitando a pertinência do cuidado, com um cuidado centrado no paciente, e eu preciso estabelecer desfechos a serem mensurados nessa linha de cuidado, né? Então, o ISHON é um consórcio internacional de padronização de desfecho, porque não adianta cada um medir um desfecho diferente, que a gente não vai conseguir ter comparabilidade depois, né? Então, aqui, para a insuficiência cardíaca, eles estabelecem lá a capacidade física do paciente, né, a capacidade de fazer esforço, controle de sintoma, de cansaço, de fadiga, né, se esse paciente está ativo profissionalmente, se ele tem edema periférico, e além de estabelecer medidas, ele estabelece
o tempo de realizar essa medida, né? E quais seriam as fontes de informação, por exemplo, aqui, a questão do controle de sintomas, né? O controle do cansaço físico. A fonte dessa informação seria o próprio o reporte do paciente ou até o próprio prontuário do paciente, né? Então, tem outros desfechos aqui, como a qualidade de vida, né, relacionada à saúde, depressão e ansiedade, que são todos reportados pelo paciente. Claro, tem uma série de desfechos aqui que envolveriam um trabalho muito grande até para coleta de desfecho. E isso, quando eu vou comentar um pouquinho mais adiante, existem algumas experiências aqui no Brasil e alguns pilotos que a própria ANS, né, que é a agência que regula os planos de saúde, tem incentivado. Então, a gente cita o Aishan como referência, mas os indicadores têm que ser objetivos, né? Eles têm que ser smart. Eles têm que ser poucos indicadores auditáveis e confiáveis e com informações que sejam de fácil coleta. Porque também, se a gente complicar muito na mensuração de indicadores, isso traz uma complexidade muito grande, o que torna muito complexo o processo, difícil de fazer análise, difícil de obter informação, né? Então, aqui no Brasil, tem algumas experiências relacionadas à cardiologia de medicina baseada em valor, né? Uma delas no HCOR, outra no INCOR, e no Einstein, no Hospital Israelita Albert Einstein, também eles estão medindo desfechos, e a própria ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, também está utilizando o Aishan como referência para a coleta de desfechos, né? Então, o Hospital do Coração, em São Paulo, o HCOR, eles estabeleceram uma linha de cuidado para o infarto agudo do miocárdio, né? E aí isso foi estruturado através de uma equipe multidisciplinar, com protocolos clínicos padronizados e um acompanhamento desse paciente pós-alta. Então, assim, veja que eu falei para vocês em ciclo de cuidado, a gente não está olhando só a fase hospitalar, mas esse paciente teve infarto, foi atendido no hospital e depois ele recebe uma continuidade do cuidado, que envolve a fase de reabilitação e a fase de acompanhamento desse paciente depois do evento, né? Então, o que eles observaram lá no HCOR? Com a implementação dessa linha de cuidado do infarto, eles observaram o tempo, a redução do tempo porta-eletro, que é um desfecho bastante importante nos pacientes nos hospitais que têm lá um protocolo de dor torácica. O tempo porta-eletro é um desfecho extremamente consagrado, né? E a gente deseja que o paciente chegue na porta e queixe de dor torácica e consiga fazer um eletro em menos de 10 minutos, né? Esse que seria a nossa meta. Também houve uma melhoria em relação à adesão à terapia medicamentosa, com o aumento da prescrição e uso adequado de medicamentos recomendados, né? A gente sabe que, mesmo diante da prescrição de um cardiologista, alguns pacientes podem sair do hospital sem a prescrição de um beta-bloqueador, ou de um IECA, ou até de uma aspirina, né? Que são medicamentos clássicos, né? É a chamada megapílula no tratamento da coronariopatia. E, às vezes, porque houve um esquecimento, enfim, houve alguma falha de processo. Então, à medida que a gente protocoliza e passa a monitorar isso, há uma melhora na adesão da terapia medicamentosa. Assim como houve uma diminuição da mortalidade hospitalar, né, relacionada ao infarto, dado a organização do processo de cuidado, né. Uma outra iniciativa, e aí falando de aplicação prática, agora no cenário do AVC, é o Joinvasc. O Joinvasc é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, lá de Joinville, em parceria com o Hospital Municipal São José e a Univille, que é a universidade ali da região, junto com a Associação Brasileira do AVC. E eles fizeram, já há muitos anos, eles vêm acompanhando, estruturando o ciclo de cuidado do AVC, e essa iniciativa deles foi até premiada nesse evento de valor em saúde, lá na Universidade de Harvard, pelo grupo do Michael Porter, que é esse VBHC Prize. Então, veja, uma iniciativa próxima da gente aqui, né, em Joinville, que estruturou uma linha de cuidado para os pacientes com AVC, né? E veja os resultados alcançados, né? A partir do momento que a gente discute a linha de cuidado, estabelece os cuidados baseados em valor, né? Estabelece desfecho a ser mensurado, eles observaram lá uma redução de 58% na mortalidade em 30 dias pós-AVC, né? E isso cai de 26% de mortalidade, que era em 95, para 11% em 2020. Claro, de lá para cá também
terapia trombolítica no AVC, novas tecnologias foram incorporadas, né? E uma diminuição na incidência de AVC de 37% no município, né? Porque eles começaram, a partir da linha de cuidado a nível hospitalar, começaram a difundir a importância de reconhecer o diagnóstico, falar em unidade AVC, e também passaram a estimular o controle da fibrilação atrial, que está relacionado com o AVC, controle de fatores como hipertensão arterial, os fatores de risco cardiovasculares. Isso impactou, inclusive, na incidência da redução de AVC no município lá de Joinville. E um aumento de 35% para 74% na melhora funcional neurológica pós-AVC, o que é um achado extremamente relevante, né? Bom, então, do ponto de vista conceitual, né, eram essas as questões, né, de valor, o que é o valor, né? Então, valor é o desfecho clínico relevante para o paciente, experiência do paciente com o cuidado, o custo envolvido nesse ciclo de cuidado e algumas experiências internacionais e nacionais de implementação desse processo de cuidado baseado em valor, ou de medicina baseada em valor. Mas isso, né, tem barreiras também, não é tão simples assim. E aqui, chegando mais para o final da nossa apresentação, eu queria comentar alguns aspectos relacionados à barreira. Bom, você falou assim, isso é uma nova abordagem, mas se o Michael Porter discutiu isso e escreveu o livro lá, Repensando a Saúde, em 2007, nós estamos em 2025, né? Passaram-se bastante tempo, por que isso não se difundiu amplamente dentro do sistema de saúde? Porque existem barreiras importantes como isso, né? A falta de interoperabilidade dos sistemas de informação. Então, nós não temos um prontuário eletrônico integrado, que seria uma solução bastante interessante. Imagina que, se eu tenho um acesso a um Google Health, por exemplo, um repositório eletrônico de informação em saúde, o paciente vem constar comigo, ao invés de ele trazer a sacola de exame, ou se ele esquece a sacola de exame, ele não traz informações, isso está dentro de um repositório de informação onde eu posso acessar, saber o que ele já tem de diagnóstico, saber quais são os exames que ele fez recentemente, para evitar repetição de exame. Então, a questão da interoperabilidade é uma ferramenta fundamental para a gente poder avançar nesse sentido, né? Um outro aspecto é a dificuldade em definir e medir desfechos relevantes para o paciente. Porque eu mostrei o Aisho, né, que é uma ferramenta bastante interessante, em que avalia várias dimensões, mas não é simples, né? Quanto mais desfechos eu tiver que coletar, ou eu vou ter que buscar esses desfechos clínicos no prontuário, ou eu vou ter que fazer contato com o paciente e perguntar sobre como ele está, como está a capacidade funcional dele. Então, não é muito simples esse processo, né? A gente precisa escolher desfechos que sejam fáceis de serem coletados, né? O risco financeiro da transição, né? Algumas instituições podem perder receita ao reduzir intervenções desnecessárias. Então, tem até um exemplo clássico, né? O paciente que, hoje no modelo do fee-for-service, o paciente que interna na UTI, e complica, e faz ventilação mecânica, fica mais tempo internado, usa antibióticos caros e tal, ou ele evolui com mais cara, vai usar curativo. Quanto mais ele complicar a nível de hospital, mais o hospital ganha. Então, no modelo do fee-for-service, a gente não estimula a qualidade do cuidado, porque se não houver qualidade, o paciente complica e ele usa mais insumos e o hospital ganha mais em cima disso, fica mais tempo internado. Então, por isso a gente precisa repensar e mudar para uma estratégia que considere o valor. Resistência à mudança, né? Isso daí é uma característica humana mesmo. Então, nós sempre resistimos às mudanças. A gente fez assim, a vida inteira fizemos assim. O nosso sistema de informação todo, ele é estruturado em cima do fee-for-service. Até dentro da operadora, a gente desenvolveu um piloto na área de parto, e aí a gente, para pagar a bonificação, é uma baita do sacrifício, tem que fazer o pagamento todo manual, porque o sistema de gestão da operadora não prevê uma aba de remuneração variável, né? A dificuldade de atribuir desfechos, né, ao cuidado prestado, a gente comentou, especialmente em doenças crônicas, quando há múltiplos fatores e cuidadores envolvidos, e o desconhecimento, do ponto de vista geral, né, dos profissionais de saúde, em relação à questão do valor em saúde. A questão do ambiente regulatório, né, a própria ANS, ela tem uma página dedicada a essa questão de modelos de remuneração baseada em valor, e existem alguns pilotos. Na Federação do Paraná, onde a gente trabalha, nós estamos sendo monitorados pela ANS num piloto desse da linha de cuidado do parto, numa pequena Unimed
num pequeno prestador no interior do estado, né? E é bem interessante. A partir do momento que a gente define a linha de cuidado, e o parto é uma linha de cuidado interessante, porque é muito protocolizado, né? E se estabelece os desfechos, daí a equipe fica atenta em relação àqueles desfechos, e ocorre aí um processo de governança clínica, né? De melhoria contínua, para que a gente consiga atingir os desfechos e receber até uma recompensa, uma bonificação em relação a isso, né? Existe um guia de implementação de modelos de remuneração baseado em valor, publicado pela própria ANS, e esse guia deve ser, inclusive, reeditado, vai ter uma nova versão que vai ser lançada agora em agosto. Então, a própria agência estimulando as operadoras a mudar o modelo do fee for service para o modelo baseado em valor, né? E esse modelo passa por esse ciclo virtuoso aqui, que é a discussão qualificada do modelo de remuneração, né? Primeiro começa com o aumento da qualidade do cuidado, melhora nos desfechos, maior satisfação do beneficiário, melhor experiência para o beneficiário e também para a equipe, para o prestador, né? Melhora nas relações entre operadores, os prestadores e os beneficiários, né? Porque o prestador entrega mais valor e ele passa a ser melhor remunerado, redução de glosas e a discussão qualificada no modelo de remuneração. Então, esse processo gera um ciclo virtuoso de governança clínica e de melhora de cuidado. Tem lá no site da agência, para quem quiser consultar, as cooperações, né, de remuneração baseada em valor, projetos pilotos em andamento e outras publicações de apoio, tá? Então, o VBHC, a medicina baseada em valor, combate o desperdício com cuidado integrado, né, pensando em linha de cuidado, através da medição de desfechos reais, que a gente chama de PROMs, que são Patient Reported Outcomes Measure, são as medidas de desfechos reportadas pelo paciente e a experiência reportada pelo paciente, incentivos atrelados à entrega de valor, incentivo financeiro, né, e o monitoramento da qualidade e do custo. Então, na área da cardiologia, algumas linhas prioritárias são o infarto e a insuficiência cardíaca, conforme a gente já apresentou, e os desfechos aqui importantes nessas linhas, a mortalidade, readmissões e os desfechos reportados pelo paciente. Então, o processo de gestão baseada em valor envolve um redesenho do cuidado, uma integração entre os vários atores que estão cuidando, por isso que a gente fala em linha de cuidado, e o custo dessa linha de cuidado, e a remuneração que está atrelado ao desempenho, né? O P4P é a remuneração por performance. O pagamento de bundle, né? Bundle seria uma precificação de uma determinada fase dessa linha de cuidado. Do ponto de vista, então, chegando para os encaminhamentos finais, a conclusão é que o VBHC melhora resultados, né? Isso a gente vê na prática, a partir do momento que a gente estabelece indicadores de resultado, a gente tem melhora do cuidado, né? E tem uma máxima na educação que diz que a avaliação é indutora do comportamento, né? Então, se a gente estabelece que para ser aprovado tem que ter mais de 70% de presença e tem que atingir uma nota acima de 7, esse é os objetivos que a gente vai buscar, né? Então, a partir do momento que a gente estabelece as métricas de avaliação de resultado, isso gera um processo de melhoria da qualidade da assistência, e o foco é no paciente e no valor, né? E mais valor à vida e menos valor ao volume, que é uma consequência do fee-for-service, né? O fee-for-service estimula volume. E eu trago aqui uma frase que a gente já viu como citada, como se o autor fosse Albert Einstein, mas na verdade é a Rita Brown, nesse livro dela, do Sudden Death, que fala que insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultado diferente, ou seja, se a gente não muda o processo, a gente continua fazendo a mesma coisa que a gente sempre fez, a gente não vai ter resultado diferente. Então, é insanidade pensar que fazer a mesma coisa sempre vai levar a gente a resultados diferentes, tá? E eu agradeço aqui, então, a oportunidade de estar com vocês e participar desse debate aqui do GENCA, e retorno a palavra aqui ao Maurício e ao Antônio para a gente fazer um debatezinho agora no final. Dr. Furlan, muito obrigado aí pela apresentação, excelente, um monte de aprendizado para mim, preciso muito ainda estudar sobre esse novo sistema. Vou passar a palavra agora ao Dr. Antônio, vai trazer a contrapartida com a abordagem da religiosidade e espiritualidade do paciente. Boa noite a todos. Furlan, uma honra você aqui, com uma brilhante apresentação. Hoje
nós vivemos aí, né, dentro do departamento, agora, Departamento de Espiritualidade, né, e Cardiovascular da Sociedade Paranaense, uma grande, vamos dizer assim, uma mudança realmente de paradigma no que diz respeito a essa abordagem da espiritualidade e da religiosidade dos nossos pacientes. E um dos grandes desafios para o médico é reconhecer essa importância, esse valor, já que a espiritualidade ela está englobada dentro do conceito de saúde, né, da Organização Mundial de Saúde, onde ele aborda esse aspecto biopsíquico, social e espiritual, né? E a gente entende que essa abordagem ela traz um benefício baseado em diversos estudos que foram, inclusive, brilhantemente apresentados pelo Maurício numa aula, na primeira aula do departamento, mostrando, focando principalmente a questão de fatores de riscos residuais, né, nessas diversas doenças, na insuficiência cardíaca, no infarto agudo do miocárdio, né, e que a espiritualidade, a mudança de comportamento, a promoção de saúde, o entendimento por parte do paciente desse conceito, né, esse aperfeiçoamento moral faz com que essa adesão, essa dificuldade que a gente tem de adesão ao tratamento, ela seja realmente mitigada e, de uma certa forma, arrefecida, né? Trazendo aí impacto nas complicações dos pacientes. Pois bem, veja que aí a gente entra num aspecto justamente dessa preocupação do cuidado, né, da gestão do cuidado desse paciente. E eu acho que vai muito de encontro com a medicina baseada em valor. Porque hoje, nesse modelo que a gente trabalha, fee for service, muitos colegas médicos, eles têm dificuldade de ter uma abordagem efetiva, de aplicar uma conversa vamos dizer, uma abordagem desse aspecto psíquico, né, que é um aspecto psicológico, vamos dizer assim, no seu dia a dia, né? E a gente vê que você tendo um reconhecimento, uma valoração baseada na sua performance enquanto médico, pelos dados que você mostrou, o resultado é um ganha-ganha, é um ciclo virtuoso. Ou seja, existe uma boa fé dos médicos de fazerem isso. Eu entendo que existe de todos, né? Lá, nós nos balizamos num juramento que fizemos, né, enquanto médicos, onde o juramento de Hipócrates é a pedra angular, é o paciente. Então, isso faz sentido, ele faz sentido para nós. No entanto, do ponto de vista prático, isso se torna muito difícil, pelo contexto que a saúde suplementar, seja ela pública, privada, nos impõe, né? Então, eu trago aqui essa reflexão e pergunto, assim, na verdade, a minha dúvida trago uma pergunta no sentido de saber o que as operadoras, o que o sistema de saúde está fazendo efetivamente nesse sentido, né? Nós, no Brasil,
aqui, na nossa realidade, né? Para que a gente possa efetivamente, né, melhorar o nosso atendimento integral ao paciente. Boa, bela reflexão, Antônio. Existem algumas experiências pilotos sendo implantadas dentro do próprio sistema Unimed e até fora, em outros modelos de operadora, né? Eu citei algumas aqui na apresentação, mas além dessas eu posso falar de outras. Por exemplo, a gente conheceu uma experiência lá da Unimed São José do Rio Preto, que eles estão utilizando uma ferramenta para avaliar desempenho, e isso tem representado uma bonificação sobre a consulta na ordem de 15% até 20%, né? Então, isso tem trazido um ganho objetivo direto para aqueles profissionais que estão conseguindo entregar valor para os seus pacientes, através de um conjunto de indicadores que são avaliados, né? E como é que funciona isso? A plataforma que mensura esse valor tem um conjunto de indicadores e tem uma banda de indicadores. Então, isso tudo é pactuado com o comitê de especialidade da cooperativa, né? Falando no contexto da cooperativa, que é o contexto que a gente está envolvido. Então, antes de começar a rodar, a gente combina a regra do jogo. Então, os indicadores a serem mensurados são esses aqui, e a gente estabelece uma referência, uma métrica, né? E aí, começa a rodar a avaliação, e começa a calibrar os indicadores. Uma vez calibrado e rodado, isso tem acontecido, isso tem trazido um ganho, né? Que gira, como eu falei para você, geralmente a remuneração variável, ela pode chegar até 30% do que a gente tem de remuneração, né? Então, isso tem representado para algumas Unimedes. A Unimed Ponta Grossa fez isso também no hospital próprio, né, estimulando uma série de indicadores em relação a tempo de permanência previsto e realizado, em relação à entrega do resumo de alta. Você imagina, às vezes acontecia muito da gente passar a visita no paciente, estava aguardando um resultado de exame para dar alta, mas aí o resultado não estava pronto, e aí a gente tinha os outros afazeres e ia embora. Às vezes o paciente ficava um dia mais internado porque a gente não conseguiu olhar o resultado de exame da alta para o paciente, né? Isso representa um custo para o sistema e para o paciente um risco, ele fica um dia mais internado, sem necessidade, né? Então, uma série de elementos, né, de indicadores que são mensurados e que tem se traduzido numa melhora da remuneração, porque esse é o ponto, né? Do jeito que a gente está hoje com o Fee for Service, a cooperativa, ela tem que ser interessante, tem que ser boa para todos, né? Que é isso que você está falando. Olá, Viviana. Se o modelo de remuneração não permite isso, né? Que é o que a gente está falando, da possibilidade daquele cuidado que você deve prestar para o seu paciente não for reconhecido, a tendência é a gente voltar para um modelo de trabalhar por volume mesmo, né? Então, a gente precisa mudar e, claro, o VBHC não é a bala de prata para resolver o problema do sistema de saúde, né? Porque a questão do custo do sistema de saúde vai continuar acontecendo, a gente vai continuar envelhecendo, 70% das mortes são doenças crônico-degenerativas, né? O que mais mata depois de 50 anos é infarto, é AVC, é câncer, e cada vez mais está ficando mais, com a incorporação de novas tecnologias, cada vez mais dispendioso, né, financiar a assistência. Então, cada vez mais nós estamos sendo pressionados a ser mais eficientes do ponto de vista de entrega de valor. E eu acho que o VBHC, a medicina baseada em valor, ela de fato é uma estratégia interessante para a gente sair do Fee for Service em determinadas condições, né? A gente não vai abandonar o Fee for Service e a gente pode adotar outros modelos de remuneração, capitation, bundle, né, que seria o pacote, orçamentação. Existem vários modelos de remuneração que podem fazer com que a relação seja ganha-ganha, que o paciente seja bem atendido, né, que a gente respeite a questão da centralidade do cuidado, que os profissionais de saúde sejam, né, no caso, nós médicos, sejamos adequadamente remunerados e que o sistema de saúde possa se manter viável. Me parece que o VBHC seria uma solução interessante para que todos os atores sejam recompensados na cadeia da saúde, né? Os pacientes, em primeiro lugar, os profissionais de saúde, os prestadores e as operadoras. Porque, na verdade, Antônio, quem financia o sistema de saúde somos nós, né? Então, a gente acertou as contas para o Leão agora em maio, nós pagamos os nossos impostos. O que a gente paga de imposto vai ser destinado a financiar o sistema de saúde, sistema de educação, segurança. Então, nós financiamos o sistema de saúde público.
não satisfeitos com a qualidade da assistência do setor público, a gente tira mais uma parte da nossa receita e financia um plano de saúde. Então, o plano de saúde, ele não gera riqueza, ele capta o dinheiro através de mensalidades, essas mensalidades vão para um fundo, que a gente chama de mutualismo, e esse fundo vai financiar a saúde de quem adoece. Então, o que a gente está discutindo com o VBHC, essencialmente? É reduzir desperdício e alocar esse desperdício em melhora de qualidade de assistência, em melhora de remuneração, em melhora de satisfação do paciente, em cuidados baseados em evidência científica, nos melhores cuidados possíveis. Então, a gente entende que, de fato, seja um modelo que possa ajudar a gente a escapar do desperdício, a melhorar a remuneração dos profissionais e ter os pacientes nossos mais satisfeitos, do ponto de vista de assistência, né? Para cair da cilada de ganhar no volume, porque isso a gente está vendo que não funciona, né?